O cenário está montado para um jogo de, assim, altíssima pressão. Estamos falando da semifinal do Gauchão, Grêmio e Juventude, o jogo de volta. O primeiro, lá na Arena, foi aquele empate tenso de 1-1, o que, bom, joga todo o peso do mundo para os ombros do time agora. O clima é esse. E no meio dessa tensão toda, a gente tem uma pergunta central para a nossa análise de hoje, com base no material que a gente recebeu. E a pergunta é um quebra-cabeça clássico do futebol, né? O problema é a falta de algumas peças ou é o tabuleiro inteiro que está torto? O Grêmio parece apostar no retorno de 3 jogadores importantes como a grande solução, mas as análises que a gente tem aqui, elas sugerem que o buraco pode ser um pouco mais embaixo. Exato. A gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos analisar o retorno de um zagueiro que está literalmente sob um microscópio depois de uma atuação muito, muito ruim. Vamos ver também a importância de um volante, que é visto como pilar do equilíbrio defensivo, e ainda tem a estreia de um atacante que é uma história à parte, sabe? Envolve visto de trabalho e até Ramadã. No fundo, a gente quer entender, será que essas 3 peças conseguem mesmo consertar a máquina? Ou a máquina inteira que está precisando de um ajuste geral? E o maquinista-chefe, o técnico Luiz Castro, já deu a letra, né? Uma das fontes que temos resgata uma frase dele que é: olha, perfeita para o momento. Não estavam à espera que eu não fizesse nada à equipe. Ele não é um técnico que fica parado esperando. Diante de um resultado como um empate em casa que tem quase um gosto de derrota, ele vai agir. A questão não é se ele vai mexer, mas como. E qual o tamanho do risco que ele está disposto a correr. Certo, então vamos começar por aí, por esse risco. O primeiro nome, e talvez o centro de toda essa tensão, é o zagueiro Wagner Leonardo. Ele volta de lesão, mas a recepção não é exatamente de festa, né? Longe disso. A situação dele é, assim, o epicentro de uma contradição enorme que as análises apontam. Por um lado, ele é um jogador caro, tem status de titular e o retorno dele era esperado. Por outro, a última imagem que ficou foi a da atuação contra o São Paulo, que uma das nossas fontes descreve como, e a palavra é essa, comprometedora. Espera aí, comprometedora? Essa é uma palavra bem forte no futebol. Não é só um erro, uma falha de posicionamento. Isso soa como se ele tivesse sido uma verdadeira vulnerabilidade em campo. Exatamente. A palavra carrega um peso, sabe? Sugere que ele foi um fator direto no resultado ruim. E não é só uma impressão, uma opinião. Os números que as análises trazem acendem um alerta vermelho. A dupla de zaga, que deve jogar no domingo, ele e o Balbuena, atuou junta em 2 partidas nesta temporada. O resultado? 5 gols sofridos em 180 minutos. Uau! Isso dá uma média de 1 gol a cada 36 minutos. Para uma dupla de zaga, isso é um desastre. Mas a culpa é só deles. Eu fico me perguntando o quanto disso é falha individual e o quanto é o sistema defensivo todo que não está ajudando, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é por isso que a aposta do técnico é tão alta. Um dos analistas que o material cita, o Leonardo Oliveira, vai além. Ele diz que é praticamente certo que o Juventude, sabendo desse histórico, vai o quê? Vai canalizar os ataques, forçar o jogo justamente em cima do Wagner Leonardo. Ele vira um alvo tático. E como um técnico lida com isso? O que significa, na prática, proteger um jogador que virou um alvo? Proteger não é só uma palavra de apoio no vestiário. É uma ordem tática clara em campo. Na prática, significa que o volante daquele setor, que provavelmente vai ser o Noriega, vai jogar quase que amarrado nele, sacrificando um pouco do próprio jogo para cobrir os espaços que o Wagner Leonardo deixar. O lateral esquerdo também recebe a instrução de ser mais conservador, de não subir tanto. É uma reação em cadeia que afeta o equilíbrio do time inteiro. Tudo para gerenciar o risco de um único jogador. É uma aposta altíssima. Uma aposta que coloca uma pressão gigantesca no jogador que atua logo à frente deles. E isso nos leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, Noriega. Se o Wagner Leonardo ao risco, o Noriega é visto como o oposto, certo? Ele é a pólice de seguro. Perfeito. A volta dele depois de cumprir suspensão é tratada nas análises não como um reforço, mas como uma necessidade básica. Ele é o fator de equilíbrio. Para entender a importância dele, tem um número-chave que o material destaca. A defesa do Grêmio sofre, em média, 1,2 gol por jogo.
Para um time com pretensões de título, isso é insustentável. O papel do Noriega é ser o protetor dessa defesa. O primeiro bote, o cara que impede que a bola chegue suja nos zagueiros. Eu entendo a teoria. Ele é o escudo. Mas, sendo um pouco cética aqui, um único volante, por melhor que seja, consegue resolver o problema de uma defesa que leva 1,2 gol por jogo? Parece que a gente está colocando um band-aid numa ferida muito maior. É um ponto válido. Ele não é uma bala de prata, claro, mas o impacto dele é sistêmico. Ele não brilha sozinho. Ele faz a engrenagem funcionar melhor. A presença dele dá segurança para o Wagner Leonardo arriscar menos e, taticamente, a presença dele libera os outros meio-campistas, tipo Arthur, para pensarem mais na construção, na criação das jogadas, sabendo que as costas deles estão protegidas. A volta dele é menos sobre o brilho individual e mais sobre devolver uma solidez coletiva que o time perdeu. Faz sentido. Então temos a aposta arriscada na zaga e o escudo para tentar protegê-la no meio. Faltou um setor, o ataque, que também precisa de uma sacudida. E aí entra a terceira peça, o estreante Amuso, que é um verdadeiro personagem. A história dele é fascinante e mostra como o futebol moderno é complexo. Se divide em 3 atos. O primeiro é uma corrida burocrática contra o tempo. O visto de trabalho dele precisa sair no diário oficial até sexta-feira para que ele possa jogar. Sem o papel, não tem jogo. Simples assim. O segundo ato é o que ele pode oferecer em campo. As análises falam muito em iniciativa individual e verticalidade. O que isso quer dizer no bom e velho português? Significa que ele é o oposto do jogador que só toca de lado. Verticalidade é partir para cima, é buscar o drible, é forçar a linha de fundo, é chutar no gol. Ele é o elemento de imprevisibilidade. Contra um time que provavelmente vai jogar fechadinho, como o Juventude, tem um jogador que quebra linhas no 1 contra 1 pode ser a chave para abrir a defesa. Ele é a aposta no caos organizado. E o terceiro ato é o mais curioso, o que sai das 4 linhas. O fator humano, o Ramazan. Exato. E aqui é importante a gente explicar bem. O material menciona que ele é muçulmano e pode seguir a tradição do Ramadã. Para quem não está familiarizado, isso significa jejuar durante as horas de luz do dia. Para um atleta de altíssimo rendimento, isso quer dizer treinar e talvez jogar sem poder ingerir comida ou água durante boa parte do dia. O desafio físico é monumental, afeta energia, hidratação, recuperação. Isso é uma loucura de se pensar, e como o clube lida com isso? E aí está o ponto que eu acho mais interessante que as fontes levantam. Essa situação é um retrato perfeito do futebol globalizado de hoje. Não é mais só sobre tática, físico e transferências. É sobre gerenciar talentos de diferentes culturas, religiões com crenças pessoais. É um desafio de gestão humana que um técnico de, digamos, 20 anos atrás, jamais precisaria encarar. É uma camada de complexidade que torna o trabalho da comissão técnica muito mais delicado. Certo, então analisamos as 3 peças. A aposta, o escudo e o coringa. Individualmente, faz sentido, mas um dos comentaristas que o nosso material cita, o Paulo César Vasconcelos, joga um balde de água fria nisso tudo. Ele basicamente diz que talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. Ele fala em falta de constância. E essa é a conexão que amarra toda a nossa discussão e nos leva de volta à pergunta inicial. O problema são as peças ou o tabuleiro? O que o Vasconcelos aponta é crucial. Ele diz que o problema de fundo do Grêmio não é a ausência de um ou outro jogador, mas a incapacidade do time de manter um nível de atuação minimamente estável. O time oscila demais, dentro de um mesmo jogo e de um jogo para o outro. E ele dá um exemplo bem específico disso, né? Sim, e é um exemplo que dói no torcedor. Ele aponta diretamente a instabilidade na lateral direita, afirmando que o titular João Pedro não vive uma boa fase. Isso é muito significativo. Mostra que mesmo nos setores onde não havia desfalques, o time não estava rendendo. Ou seja, não adianta trocar o pneu se o motor está falhando. Você resolve um problema e dá de cara com outro, que já estava ali o tempo todo. É quase como enxugar gelo. Isso deve ser frustrante. Exatamente. A busca não é só por talento individual, mas por um padrão de jogo, por uma regularidade que dê confiança ao time e ao torcedor. E essa busca fica ainda mais difícil quando a gente olha para o departamento médico. Não é só quem entra, é quem continua fora. E as ausências são no mesmo setor, o ataque, o que limita bastante as opções. Sim.
A nossa fonte confirma que o TT teve uma lesão muscular e fica fora por uns 10 a 14 dias. É uma perda de velocidade pela ponta. Além dele, o William também está com um problema muscular, um edema, e é uma dúvida. A ausência dos dois limita as variações que o Castro pode fazer durante o jogo, diminui o poder de fogo no banco. Por outro lado, para dar uma pequena luz, o Monsalve voltou a treinar e pode pintar como uma quarta novidade, uma opção a mais de criação no meio. Ok, juntando todas essas informações, o material se arrisca a montar um quebra-cabeça do provável time. Vamos passar por ele para a gente visualizar o que o Castro pode estar pensando. O Everton no gol, João Pedro, Balbuena, o pressionado Wagner Leonardo e Marlon na defesa. No meio, Noriega, Arthur e uma dúvida que pode ser Monsalve, Jefinho ou Cristaldo. E lá na frente, Pavão ou Enamorado na direita, Carlos Vinícius de centroavante e a estreia de Amuso na esquerda. Quando a gente olha para essa escalação, a gente vê a história que a gente acabou de contar, tá tudo ali. A aposta de risco com o Wagner Leonardo na zaga, o escudo Noriega posicionado na frente dele e o elemento surpresa, o Amuso, sendo lançado na ponta esquerda para trazer aquela verticalidade que a gente falou. É a teoria sendo colocada em prática. Mas a escalação também escancara as dúvidas que ainda existem. O quebra-cabeça não está completo. De jeito nenhum. Ela mostra que mesmo com os retornos, o time está longe de estar definido. Aquela terceira vaga no meio-campo em aberto mostra que o técnico ainda não sabe se quer um time mais criador com Cristaldo ou Monsalve, ou mais agudo com Jefinho. E a disputa na ponta direita entre Pavon e Namorado também está viva. Essas dúvidas revelam que o próprio técnico ainda está na fase de testes, buscando o equilíbrio ideal numa semana de treinos que se torna absolutamente decisiva. Certo, vamos amarrar tudo isso então. O que essa nossa análise significa para o jogo de vida ou morte no domingo? De um lado da balança, o Grêmio claramente ganha opções, peças que, no papel, melhoram o time em todos os setores. Mas do outro lado, cada uma dessas soluções traz um novo problema ou uma nova incerteza. A pressão psicológica e o alvo tático nas costas do Wagner Leonardo são reais e palpáveis. A estreia do Amuzu depende de burocracia e a adaptação dele ao time e ao futebol brasileiro é uma completa incógnita. E a pergunta maior, levantada pelo Vasconcelos, continua ecoando. Esses 3 jogadores serão suficientes para resolver um problema que parece ser de sistema, de falta de constância e estabilidade? No fim das contas, a resposta para essa pergunta só vem com o apito final. Mas ela coloca o foco não só nos reforços, mas em todo mundo. Com certeza. Não adianta nada o Noriega jogar muito, o Amuso fazer uma grande estreia e o Wagner Leonardo ser seguro, se o resto do time não subir de nível junto. A performance precisa ser coletiva para que a engrenagem finalmente funcione de forma regular. E para quem nos ouve, fica aqui uma reflexão final. A gente passou esse tempo todo focada nos jogadores que estão voltando, os reforços que chegam com a missão de salvar a pátria. Mas talvez o exercício mais interessante seja virar o holofote para o outro lado. Pensar nos jogadores que estiveram disponíveis o tempo todo. Se o time ainda está em busca de estabilidade e de soluções, o que isso diz sobre o desempenho do grupo principal? E mais, quem entre esses jogadores que já estavam lá pode estar sentindo a maior pressão agora com a chegada desses companheiros que vêm com status de solução? A disputa interna e a cobrança por performance acabaram de subir de nível para todo o elenco, não só para quem está voltando.